Olá, tudo bem? Somos o Alusionismo Esportivo. Acreditamos que o futebol e o esporte são uma paixão mundial, pois une até os inimigos em prol de um único objetivo: torcer. Então resolvemos dividir com vocês as análises dos clubes cariocas. Hoje será o dia em que vamos analisar os jogos de ida da Copa do Brasil. Mas antes de começar, peço apenas 3 coisas. Que você se inscrevam, deixe o seu like e ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos que forem lançados aqui. Sendo assim, vamos começar. Primeiro tempo. Com o Engenhão cheio e a torcida toda a favor da equipe alvinegra carioca, Botafogo e RB Bragantino entraram em campo adotando marcações em linha alta e tentando explorar a velocidade. Ambas as equipes buscavam encontrar espaços nas costas da defesa adversária com trocas de passes em diagonal ou lançamentos longos para acelerar as jogadas. No entanto, o Botafogo começou muito mal. Além de cometer muitas faltas, o time errava diversos passes e não conseguia se firmar no campo ofensivo para atacar a equipe de Bragança Paulista. Do lado oposto, o RB Bragantino apresentava uma postura bastante ofensiva e teve as melhores chances nos primeiros minutos da partida, principalmente com o Pita, João e Sacha. A equipe paulista realizava transições rápidas com passes curtos e objetivos, chegando com perigo ao ataque. O Botafogo enfrentava grandes dificuldades para sair jogando, já que o Bragantino executava uma eficiente marcação alta, dificultando a transição da defesa para o ataque do time alvinegro. Contudo, aos 16 minutos do primeiro tempo, algo inesperado aconteceu. Na primeira vez que o Botafogo conseguiu trocar passes em profundidade, com verticalidade e precisão, saiu o gol. Após uma boa construção ofensiva, com troca de passes entre meio-campo e ataque, a equipe alvinegra balançou a defesa do RB Bragantino e, em um cruzamento rasteiro para o meio da área, Montoro apareceu livre para finalizar e abrir o placar para o Botafogo. Apesar do gol sofrido, o RB Bragantino continuava melhor em campo, mas já não era o mesmo time dominante dos minutos iniciais. A equipe parecia sentir o impacto do placar, enquanto o Botafogo crescia na partida, buscando o ataque tanto pelas pontas quanto pelo meio. O time carioca passou a utilizar uma movimentação em forma de 8, iniciando as jogadas pelo meio, abrindo para as pontas, voltando ao centro e finalizando dentro da área. Com essa evolução tática, o Botafogo passou a dominar as ações do jogo, controlando a posse de bola, finalizando mais e se aproximando cada vez mais do segundo gol, que parecia mais provável do que um empate do RB Bragantino. E foi exatamente o que aconteceu. Aos 32 minutos do primeiro tempo, pelo lado direito da defesa do Bragantino, Cuiabano recebeu livre e cruzou para a área. Barbosa, também sozinho, subiu para cabecear e marcou o segundo gol, ampliando a vantagem alvinegra. Com o jogo se tornando mais truncado no meio-campo e com poucas outras oportunidades claras de gol, o primeiro tempo terminou com a vantagem botafoguense por 2-0. Segundo tempo. Sem nenhuma mudança nas duas equipes, o início do segundo tempo foi um reflexo da primeira etapa. O RB Bragantino manteve a marcação em linhas altas, pressionando o Botafogo e tentando chegar ao gol, mas com algumas diferenças. Uma delas foi que o Bragantino passou a se lançar mais ao ataque, o que deixava espaços para o Botafogo armar jogadas ofensivas. Com o passar do tempo, ambas as equipes começaram a realizar substituições. O Botafogo buscava segurar o resultado e, se possível, ampliar. Já o Bragantino tentava evitar um prejuízo maior e diminuir a diferença no placar. Em determinado momento, o jogo ficou muito aberto. As duas equipes passaram a atacar com mais frequência, encontrando muitos espaços para criar jogadas. Em várias ocasiões ao longo do segundo tempo, o Botafogo teve superioridade numérica nos contra-ataques, chegando a situações de 3 contra 2 ou 4 contra 3 no campo defensivo da equipe de Bragança. Ainda assim, o Bragantino também se impunha em certos momentos, principalmente com boas movimentações de João e Eduardo Sacha no setor ofensivo.
No entanto, faltava precisão. Quando não errava o último passe, a equipe paulista pecava nas finalizações. Enquanto isso, o Botafogo crescia cada vez mais na partida. A principal chance do segundo tempo veio com Arthur Cabral, após um passe em profundidade de Savarino. Cara a cara com Cleiton, o atacante finalizou em cima do goleiro e desperdiçou a chance de ampliar o placar. Mesmo assim, o Botafogo mantinha o ritmo acelerado. Utilizando bolas longas e passes em profundidade desde o início, a equipe carioca promovia muita movimentação entre o meio-campo e o ataque, chegando com rapidez ao setor ofensivo. Apesar das boas oportunidades, o placar não se alterou mais. Com isso, a partida terminou com vitória por 2-0 para o Botafogo, que leva a vantagem de 2 gols para o jogo de volta, em Bragança Paulista. Primeiro tempo. Com o estádio Rei Pelé abarrotado de torcedores, o Vasco começou jogando melhor, tomando as ações da partida, trocando passes e, basicamente, sem deixar o time do CSA jogar. Com muita posse de bola e dominando as ações do jogo, o Vasco passou a se impor, produzindo boas movimentações no ataque por meio de trocas de passes. No entanto, a equipe vascaína concentrou suas jogadas pelas pontas do campo, na zona de ataque, enquanto o CSA mal conseguia sair da sua defesa. Com o passar do tempo, o CSA também passou a ter um pouco mais de posse de bola, trocando passes na sua zona intermediária. Até então, o Vasco permitia que o CSA tocasse a bola e trocasse passes, sem oferecer maiores riscos para sua defesa. Porém, a equipe alagoana começou a encontrar espaços em bolas longas e lançamentos da defesa para o ataque. Foi assim que o CSA fazia sua transição, em lançamentos e cruzamentos rasteiros em profundidade, da sua defesa diretamente para o setor ofensivo. Em uma dessas estocadas, o CSA teve sua melhor chance aos 35 minutos do primeiro tempo, com Thiago Marques, que finalizou em cima de Léo Jardim. Ainda assim, ao longo do primeiro tempo, quem produziu as melhores oportunidades foi o Vasco, mas a equipe não conseguiu ter uma chance tão clara quanto a do CSA. O Vasco se precipitou bastante em erros de passe, lançamentos e finalizações. A equipe Cruz Maltina arriscava muitos chutes de fora da área, mas sem efetividade. As melhores chances vascaínas vieram com Nuno Pereira e uma finalização de Verratti, que foi em cima do goleiro Gabriel Félix. Assim, o primeiro tempo terminou com um empate sem gols. Segundo tempo. O segundo tempo começou com os dois técnicos realizando alterações em seus times. O Vasco ainda mantinha o maior controle da posse de bola e tomava as ações da partida, porém, continuava cometendo muitos erros e esbarrava na forte marcação e retranca da equipe do CSA. A equipe alagoana seguia com a mesma tática do primeiro tempo, contra-ataques rápidos com bolas longas, tentando explorar os espaços nas costas dos defensores vascaínos e, por esse caminho, conseguia criar as melhores chances do jogo. Com o passar do tempo, Fernando Diniz demonstrou preocupação com o desempenho da equipe e, visivelmente irritado com David, decidiu substituí-lo por Felipe Coutinho. A partir dessa mudança, o Vasco alterou sua postura ofensiva. Anteriormente, a equipe atacava quase exclusivamente pelas laterais, principalmente concentrando suas jogadas pela ponta direita. Com a entrada de Felipe Coutinho, o Vasco passou a balançar a defesa do CSA, encontrando espaços pelos dois lados do campo. A equipe vascaína tentava chegar ao gol por meio de muitos cruzamentos, mas a principal chance dessa primeira parte do segundo tempo foi do CSA, com Baianinho, que desperdiçou a oportunidade ao ter seu chute bloqueado. Mesmo conseguindo trabalhar melhor a bola e trocar passes com mais eficiência, o Vasco ainda encontrava dificuldades para quebrar a sólida marcação defensiva do CSA, e não era eficiente nas finalizações. Em um jogo bastante difícil, os dois técnicos foram realizando mudanças em suas equipes. O Vasco tentava encontrar espaços na forte marcação da equipe do CSA, que, aos poucos, ia ganhando confiança na partida e se lançava mais ao ataque, buscando o gol da vitória. Apesar disso, a posse de bola ainda permanecia com a equipe vascaína, que, naquele momento, conseguia trabalhar melhor a bola. Um dos que entrou na segunda etapa foi Lloyd Augusto, que teve papel importante tática e tecnicamente.
Pelo lado esquerdo do ataque vascaíno, ele ajudou na criação de várias jogadas perigosas. Porém, o CSA continuava apostando em estocadas rápidas e contragolpes, e, com isso, passou a entrar com certa facilidade na defesa vascaína. Aos 40 minutos do segundo tempo, João Vitor cometeu uma falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. A partir daí, a partida ficou ainda mais complicada para o Vasco. O CSA, então, cresceu no jogo e passou a produzir uma sequência de jogadas ofensivas. A principal chance veio com Silas, que, pelo lado direito de ataque, finalizou com muito perigo. A bola passou raspando a trave, em um chute que Léo Jardim não teria condições de defender. Com um jogador a menos e tentando segurar o empate, o Vasco passou a gastar o tempo com cera, evitando a pressão final do adversário. Mesmo assim, o CSA seguiu pressionando até os minutos finais. O jogo terminou com um empate sem gols, refletindo o equilíbrio e as dificuldades enfrentadas por ambas as equipes. Primeiro tempo. Com o Beira-Rio cheio, Internacional e Fluminense se enfrentaram em um duelo decisivos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, buscando uma vaga nas quartas. Empurrado pela torcida, o Colorado começou com mais posse de bola e tentava articular suas jogadas principalmente pelas pontas do campo. Já o Fluminense adotava uma postura mais cautelosa, priorizando a marcação e tentando neutralizar as investidas do adversário. Mas o inesperado aconteceu logo aos 8 minutos de jogo. Kevin Serna recebeu um passe em profundidade, acelerou pela esquerda, entrou na área e finalizou em cima do goleiro Rocher após uma falha defensiva. No rebote, Everaldo apareceu com oportunismo e mandou uma verdadeira chicotada na bola para abrir o placar, 1-0 para o Fluminense. O gol animou o tricolor carioca, que passou a se soltar mais em campo e buscar o segundo. Por outro lado, o Internacional, mesmo em desvantagem, manteve a posse de bola e começou a tomar o controle das ações ofensivas. A equipe buscava acelerar o jogo pelas laterais e também pelo centro, tentando empurrar o adversário para trás. Aos 14 minutos, o atacante Soteldo, do Fluminense, precisou ser substituído após sentir uma lesão, o que obrigou Renato Gaúcho a mexer cedo no time. Com o decorrer do primeiro tempo, o Internacional passou a crescer na partida. O time criava jogadas por todos os setores, do meio para as pontas, das pontas para o meio. Aos 34 minutos, finalmente conseguiu o empate. Em jogada rápida, Vitão lançou o Wesley em profundidade, que finalizou e o Fábio espalmou para dentro da área. A defesa do Fluminense rebateu mal, e Johan Carboneiro, bem posicionado, aproveitou o rebote para empatar. 1-1. O empate deu ainda mais ânimo à equipe colorada, que seguiu pressionando em busca da virada. O Wesley, apesar de ter desperdiçado uma boa chance logo após o empate, em posição de impedimento, foi um dos mais ativos ofensivamente. Mas o Fluminense não se abateu. Aos 40 minutos, novamente Kevin Serna apareceu com liberdade pela esquerda. Ele tabelou com Samuel Xavier, recebeu em profundidade e cruzou com precisão, quase como um passe, para Everaldo chegar finalizando com força, sem chances para Rocher. 2-1 para o Fluminense. Nos minutos finais, o Internacional ainda tentou reagir, buscando o empate antes do intervalo. Porém, sem tempo para mais nada, o primeiro tempo se encerrou com vantagem tricolor no placar. Segundo tempo, as equipes voltaram para o segundo tempo com mudanças distintas. Roger Machado, no comando do Internacional, promoveu uma substituição visando dar mais profundidade ao time, enquanto Renato Gaúcho manteve a mesma formação inicial no Fluminense. Logo nos primeiros minutos, o Internacional passou a utilizar mais o meio-campo para construir suas jogadas ofensivas, embora ainda insistisse nas investidas pelas pontas, com cruzamentos rasteiros e pelo alto. No entanto, apesar do volume ofensivo, a equipe pecava na finalização. Faltava precisão, e o Colorado não conseguia acertar o alvo com consistência. O Fluminense, por sua vez, também passou a articular suas jogadas pelo centro, mas quase sempre buscava abrir pelas pontas para encontrar espaço e finalizar. E quando conseguia chegar ao ataque, o fazia com mais objetividade, criando boas oportunidades.
Mesmo com maior posse de bola e presença ofensiva, o Internacional dava espaço demais. A equipe avançava com frequência, mas deixava muitos buracos para os contra-ataques do Fluminense. A primeira grande chance da segunda etapa foi justamente da equipe carioca. Kevin Serna recebeu em velocidade e finalizou com perigo, mas mandou para fora. Com o passar do tempo, Renato Gaúcho fez alterações no Fluminense para cadenciar o jogo e controlar o ritmo. Roger Machado respondeu com mudanças ofensivas no Internacional, tentando acelerar as transições e apostar em passes verticais e contra-ataques. Apesar das tentativas, o ritmo da partida ficou mais lento. O Fluminense, mesmo mais conservador, conseguiu ser mais efetivo ofensivamente do que no primeiro tempo. Criou boas jogadas, aumentou seu volume de ataque e manteve-se sólido defensivamente. O Internacional, mesmo com Ener Valencia em campo, não demonstrava o mesmo ímpeto ofensivo da etapa inicial. A equipe encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo tricolor, que seguia bem postado e concentrado. Já nos minutos finais, o Fluminense ainda teve a chance de ampliar. Em uma triangulação pela esquerda, Lima recebeu em boa condição e finalizou, mas acabou desperdiçando a oportunidade. A jogada simbolizou bem a proposta ofensiva do Fluminense ao longo de toda a partida. Jogadas pelas laterais, cruzamentos tanto rasteiros quanto altos e finalizações de dentro da área. Sem novos gols na segunda etapa, a partida terminou com vitória do Fluminense por 2-1. Um resultado conquistado com eficiência, disciplina tática e aproveitamento das chances criadas. Primeiro tempo. Com o Maracanã lotado, Flamengo e Atlético Mineiro protagonizaram um duelo de estratégias no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo começou a partida tentando impor seu estilo, controlando a posse de bola com toques curtos e muitas trocas laterais, buscando balançar a compacta defesa atleticana. O Atlético, por sua vez, posicionava suas linhas defensivas desde o meio de campo até a entrada da área, dificultando os espaços entre linhas e obrigando o time carioca a procurar alternativas. Sem profundidade no último terço, a principal válvula de escape do Flamengo passou a ser os lançamentos longos e as bolas alçadas na área. No entanto, a equipe flamenguista pouco ameaçava de forma direta, esbarrando na solidez defensiva adversária. O Atlético Mineiro começou a partida com mais intensidade e teve sua primeira grande chance com Hulk, que finalizou para fora. Mesmo quando não tinha a posse, a equipe de Cuca pressionava alto, marcando em linhas avançadas. Já com a bola, buscava transições rápidas e bem organizadas, explorando a velocidade para surpreender. Apesar do bom início do Galo, o Flamengo conseguiu equilibrar defensivamente, sobretudo no aspecto físico e nas coberturas. A equipe mineira, então, encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e, assim como o adversário, precisou recorrer a finalizações de fora da área ou a remates diagonais próximos à entrada da grande área. O jogo, marcado pelo equilíbrio tático e pela intensidade física, teve o Atlético Mineiro um pouco mais incisivo. Enquanto o Flamengo abusava das jogadas pelas laterais e passes lateralizados e sem tanta objetividade, o Galo foi mais direto, reativo e eficiente em suas propostas. O duelo estava estudado, com as duas equipes tentando se adaptar ao estilo uma da outra. Mas foi o Atlético quem conseguiu ser mais pragmático e ameaçar com mais clareza, apesar da igualdade no placar até aquele momento. O jogo continuava travado, de muita marcação, pouca fluidez e raríssimas infiltrações nas defesas. Ambas as equipes apresentavam dificuldades para romper os blocos adversários e sofriam com erros de passes nos momentos decisivos do ataque, o que facilitava o trabalho das defesas. O Atlético Mineiro, fiel ao seu estilo mais vertical, tentava transições rápidas, principalmente por meio de lançamentos longos e bolas diagonais. O Flamengo, por sua vez, insistia em girar a bola de um lado para o outro, mantendo a posse e tentando encontrar espaços. No entanto, a insistência na lateralização se mostrava pouco eficiente contra a estrutura defensiva bem montada do Galo. A partir dos 30 minutos, o jogo começou a ganhar em emoção.
Everton Araújo arriscou de fora da área e acertou um potente chute que explodiu no travessão, levando perigo ao gol defendido por Everson. No rebote, Luiz Araújo teve a chance, mas finalizou em cima do goleiro. A bola ainda sobrou pro Pedro, que também tentou, mas Everson, atento, fez uma grande defesa e evitou o empate. Esse lance acendeu a equipe rubro-negro carioca e inflamou a torcida no Maracanã. O Flamengo passou a apostar mais nas finalizações de média distância, enxergando nesse recurso a alternativa para furar o bloqueio mineiro. A pressão aumentava, e o Galo, acuado, recuava suas linhas defensivas, apostando tudo em um contra-ataque que pudesse matar o jogo. Aos 42 minutos, o Atlético Mineiro teve a sua melhor chance na etapa inicial. Da defesa, o Lianco lançou uma bola precisa pro Hulk, que dominou com categoria, atraiu a marcação e, ao invés de finalizar, teve a inteligência de rolar para Coelho, que vinha de frente. O meia atacante, porém, finalizou mal e mandou a bola para fora, desperdiçando a melhor oportunidade atleticana no primeiro tempo. Apesar do susto, o Flamengo manteve a posse e tentava construir com paciência, mas sem conseguir romper as sólidas linhas defensivas do adversário. O jogo seguiu amarrado, com poucas chances claras e muitos duelos físicos no meio-campo. Sem tempo para mais nada, o primeiro tempo foi encerrado com o placar inalterado, 0-0 no Maracanã. Segundo tempo, as duas equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações em suas escalações. O Flamengo manteve sua proposta de controlar a posse de bola, enquanto o Atlético Mineiro continuava com uma postura reativa, organizando sua marcação principalmente na zona intermediária e no meio-campo. A equipe de Cuca variava suas linhas defensivas, ora se posicionando em duas linhas de 5, ora compondo até 3 linhas para bloquear os avanços rubro-negros. O Flamengo, por sua vez, buscava girar a bola de um lado para o outro, tentando desestabilizar o sistema defensivo atleticano para então infiltrar com passes longos e lançamentos nas costas da zaga. No entanto, pecava constantemente no último passe, o que dificultava a criação de chances reais de finalização. O Atlético explorava transições rápidas, com passes diagonais entre defesa e ataque, tentando surpreender a defesa flamenguista e acelerar as jogadas até o campo ofensivo. Em alguns momentos, o Galo subia suas linhas e aplicava uma marcação alta, o que dificultava a saída de bola do Flamengo e aumentava a pressão no campo de ataque. À medida que o segundo tempo avançava, ambos os técnicos começaram a realizar mudanças. Felipe Luiz promovia alterações no Flamengo para buscar mais agressividade, enquanto Cuca também mexia em sua equipe tentando torná-la mais fluida e objetiva no último terço de ataque. A partida seguia truncada, disputada majoritariamente no meio-campo, com alta intensidade física e forte marcação de ambos os lados. Era um duelo estratégico, em que qualquer erro poderia ser fatal. E foi o que aconteceu. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Atlético Mineiro intensificou sua pressão com uma marcação alta. Numa tentativa de saída de bola sob pressão, Léo Pereira acabou errando o passe e entregou nos pés de Coelho. O atacante dominou com categoria e finalizou com precisão, vencendo o goleiro Rossi e abrindo o placar no Maracanã. Após o gol, o Galo conseguiu manter mais a posse no campo ofensivo e tentou ampliar o marcador, administrando melhor o ritmo do jogo. No entanto, o Flamengo não demorou a responder. Felipe Luiz já havia colocado 2 jogadores que rapidamente começaram a mudar o panorama da partida. O Wallace Ian, em sua primeira participação, finalizou com perigo e obrigou o goleiro Everson a fazer grande defesa. Já Samuel Lino entrou muito bem pelo lado esquerdo do ataque, criando dificuldades constantes para a marcação atleticana. Com essas alterações, o Flamengo cresceu em campo e passou a dominar as ações nos minutos finais, em busca do empate. A parte final de jogo trouxe um panorama distinto no Maracanã. Em desvantagem no placar, o Flamengo se lançou ao ataque, tentando, a todo custo, empurrar o Atlético Mineiro para dentro de seu campo defensivo. O rubro-negro carioca adotou uma postura de abafa, intensificando sua presença ofensiva e criando sucessivas oportunidades de finalização. O destaque dessa pressão foi Samuel Lino, que teve sua grande chance de marcar pela primeira vez com a camisa flamenguista.
após bom domínio e finalização precisa, mas o atacante parou em uma excelente defesa de Everson, que evitou o empate e manteve o Galo à frente. Do outro lado, o Atlético começou a demonstrar sinais claros de desgaste físico. Suas principais válvulas de escape, os pontas responsáveis pelas transições rápidas, já não tinham a mesma explosão, o que reduziu drasticamente a agressividade ofensiva da equipe mineira nos minutos finais. Com o controle absoluto da posse de bola, o Flamengo seguia em cima, trocando passes rápidos no campo ofensivo, mas encontrava dificuldades para concluir os ataques. A equipe insistia tanto cruzamentos altos quanto rasteiros e lançamentos, tentando surpreender a defesa atleticana, que, mesmo sob pressão, se mantinha sólida e bem posicionada. A essa altura, o Atlético recuava cada vez mais suas linhas de defesa, priorizando a proteção da vantagem mínima conquistada com o gol de Coelho. O Flamengo, por sua vez, intensificava sua pressão e quase chegou ao empate aos 47 minutos. Em uma jogada bem construída pela esquerda, Samuel Lino empurrou para as redes, mas o assistente levantou a bandeira e o gol foi corretamente anulado por impedimento. Sem tempo para mais nada, o árbitro apitou o fim do jogo. Vitória por 1-0 do Atlético Mineiro, que sai do Maracanã com uma excelente vantagem para o confronto da volta, em BH. Ainda assim, o duelo segue aberto. O Galo joga por um simples empate em casa para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Já o Flamengo, pressionado, precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar diretamente. Caso triunfe por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Com um clima de tensão, intensidade e expectativa crescente, o jogo de volta promete ser um dos grandes confrontos da competição. Chegamos ao fim do vídeo. Esperamos que tenham gostado desse formato de análise, e que voltem mais vezes. Concorda com todas as análises que foram apresentadas aqui? Discorda de alguma fala? Então escreva a sua opinião nos comentários. Sigam-nos nas redes sociais, os links estão na descrição. Alguns outros jogos dessa rodada também foi analisado. Além disso, os destaques de cada jogo está no blog alusionismoesportivo.blogspot.com. Os links também estarão na descrição. Enfim, se estiver conhecendo o canal hoje, seja bem-vindo ao Alusionismo Esportivo. Se você já é inscrito, foi bom poder te rever. Te espero no próximo vídeo. Até mais!